dar um salto, ele vai aprender a biologia. Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Bem-vindos ao canal Magia e Tarô, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre espiritualidade e não só. Mas vamos começar falando agora de entrar mesmo. Agora deve ser dito, já falamos sobre alguns critérios, algumas palavras, agora começamos a interagir com a espiritualidade, ok? E como eu disse, o início, como é que se formou a vida. Eu falei que existem duas grandes teorias, a teoria do criacionismo e do evolucionismo, e nós vamos falar então da teoria do evolucionismo. O que é o evolucionismo? Acredita-se que a matéria foi se desenvolvendo, foi se evoluindo até chegar aos tempos de hoje, a partir do Big Bang e até agora, ok? Então, aquilo que é uma explicação materialista que não precisa de mais nada. A própria matéria se autorreproduziu através da casualidade, ou seja, por acaso, sorte, não é? Casualidade não é bem uma ciência, é mais quando não se sabe a respeito de alguma coisa e fala-se na casualidade. Mas existe estatisticamente, obviamente, e há um fundamento também para a casualidade, só que também matematicamente, como eu falei, é impossível explicar e, aliás, é impossível a teoria da evolução conseguir se basear só na casualidade, ou seja, é preciso um propósito, algo inteligente interagiu para que nós chegássemos do Big Bang até o dia de hoje, ou seja, a um plano, a um grande arquiteto nesse plano que é chegar até o dia de hoje. Mas nós então para o princípio, para o Big Bang, então existia algo que continha todo o nosso universo, tudo que era energia estava contido ali num espaço muito restrito, tudo se restringia a um ponto, vamos chamar assim. Além desse ponto que existia no universo, vamos considerar, existia Deus. Nós vamos definir Deus neste momento, é impossível definir Deus, mas vamos pôr nesse momento apenas que é um ser com inteligência, com uma grande inteligência, e que teve uma ideia, né? Ou seja, ele não chegou lá naquele ponto e deu um chute, vou ver o que acontece com isso aqui, explodiu aquilo. Não, aquilo foi intencional, uma energia, uma vontade, um desejo, uma ideia saiu desse ser, Deus, e a partir dessa ideia, aquilo explodiu e o cosmos começou a surgir o universo em expansão como conhecemos até o dia de hoje. Mas Deus tinha uma ideia. Aquilo seguiu um plano. Então Deus estava assim todo o tempo fazendo aquilo à sua vontade? Não, ele dotou aquilo com uma ideia, com um plano a seguir. A ideia que segue a matéria, ou seja, está contida na matéria, na energia que já podemos chamar de matéria, é chamado princípio espiritual. Vamos abrir um parênteses, uma coisa muito perto do princípio espiritual é o bóson de Higgs, que une o núcleo dos átomos, né, que faz cargas positivas estarem unidas e não separadas, ou seja, pelas leis do eletromagnetismo não poderia existir a matéria, mas há algo que une a matéria, que é uma partícula virtual, como uma ideia, como um pensamento, como algo que se faz necessário a contrariar forças eletromagnéticas para que fiquem unidas para formar, a partir de uma energia, a matéria, ok? Fecha parênteses. Então, o princípio espiritual, ele não tem um pensamento como nós, mas tem um propósito. E ele tem, então, que evoluir, ele tem que aprender. E como que ele evoluiu do zero, ou seja, o Big Bang, a formação do quê? Ele começou a aprender a física, ou seja, os átomos, a tabela periódica, oxigênio, hidrogênio, toda a tabela periódica, hélio, tudo, ele foi aprendendo, foi formando, fez todas as combinações possíveis que existem dentro da física para formar os elementos. Isso começou a formar elementos atrás de elementos e, de repente, então, quando estava essa tabela concluída, ele vai dar um salto, ele vai aprender a química, ele começa, então, a juntar esses átomos, H2O, NaCl, CO2, todos os elementos da química vão se formando, ele vai fazendo essas combinações todas até
esgotar a química como é conhecida. Todos os elementos, então, são constituídos. Tudo está pronto para outro salto evolutivo. Do quê? Do princípio espiritual, que segue um plano. Ao mesmo tempo que segue um plano, segue as leis da física, da atração, da lei da gravitação, as leis da condutividade, todas as leis físicas ele segue, obedece, e a partir dessas condições dos elementos, das leis, ele vai saltando. Próximo salto, biologia. Começa os primeiros seres unicelulares, os primeiros seres vivos. Ele vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo. Dentro dos seres vivos, começa então o conceito da vitalidade. Cada vez que essas células vivas vão se aglomerando, vão se tornando em seres cada vez mais complexos, o princípio espiritual ganha mais complexidade também. Ele necessita de mais e ganha mais inteligência e necessita cada vez de ganhar mais para ter ferramentas para aqueles seres estarem em condições de crescer, evoluir, e vai surgindo essas mutações, mas não é algo aleatório, não é a sorte, não é o acaso, é um aprendizado, é uma experiência, como até hoje nós usamos as experiências, fracassamos numa, tentamos, melhoramos noutra até conseguir acertar. O princípio espiritual evolui, mas não por acaso, mas seguindo um conceito, seguindo o conceito da evolução. E esse princípio espiritual, ele vai animando os seres vivos, da forma de se auto-evoluírem juntos, e seja, anima os seres vivos, anima alma. O princípio espiritual começa a ser a alma de um ser vivo. Todo ser vivo tem a sua alma, aquilo que o anima, que dá vida, dá movimento, dá algo que o impele a sobreviver, e a maneira como ele faz para sobreviver, sua maneira de se defender, a sua maneira de se alimentar, a sua maneira de se adaptar, é alma, ânima, princípio espiritual que foi aprendendo, que foi evoluindo, que foi crescendo, outra vez não por acaso, mas pela necessidade de seguir esse padrão de evolução. Neste momento, a alma, ela não é individualizada, ela é a simples vontade de viver, vontade de estar mais adaptado, é simplesmente um plano. A alma só anima, leva, faz um exercício de sobrevivência. Mas cada vez o princípio espiritual aprende mais, quer mais, vai crescendo mais, vem os primatas, e depois um outro salto evolutivo, um grande salto evolutivo, o homem, a humanidade, que ganha então o quê? Uma alma, mas que quer aprender mais, deu um salto que se transformou numa inteligência individualizada. Cada pessoa, cada homem, cada mulher é um indivíduo que tem uma experiência diferente de um grupo, diferente só de uma vontade, mas tem um pensamento, tem uma ideia, tem uma projeção no futuro, tem uma capacidade de questionar, tem uma capacidade de prever o futuro, enquanto a alma, as outras almas vivem o passado, as experiências do passado e do presente. Os animais têm essa alma, tem sentimento, tem sofrimento, tem carinho, tem amor, tem tudo, mas o homem tem a capacidade de viver o futuro e tem essa capacidade de ser individual, experiências que absorvem e transformam uma pessoa diferente, completamente diferente da outra. E a partir desse momento, podemos dizer que a alma que anima teve outra evolução, o espírito. O que é o espírito? É algo que vive de uma maneira individual, é algo que não deixa de existir, é eterno. Quando você morre, quando você deixa o seu corpo, esse espírito tem aquele reconhecimento individual das outras almas. O princípio espiritual evoluiu de tal maneira que se transformou nessa fonte aqui que diferencia cada pessoa uma da outra. Foi o último e o grande salto dessa força espiritual que foi evoluindo. Então, o nosso mundo que nós conhecemos não foi uma evolução da matéria, não foi uma evolução casual, foi uma
evolução do espírito. O espírito teve experiências, foi crescendo, foi de alguma maneira ganhando conhecimento, até chegar em nós, onde ganhou individualização. Cada um é diferente, cada um tem uma experiência diferente, uma consciência de si próprio e de onde quer chegar, que questiona nós questionamos quem nós somos, nós questionamos onde queremos chegar, o que existe além de nós. Penso, logo existo. O existir surgiu a partir daí, como espírito. A partir daí existiu a interação do espírito com o mundo espiritual. Reparem bem, eu já vi essa confusão também. O mundo espiritual não começou com nós. Não foi a partir daí que o mundo espiritual existiu, já existia. Nós é que tomamos consciência do mundo espiritual. O nosso espírito teve individualizado a condição de estar no mundo espiritual, de vislumbrar, de diferenciar o que é matéria e espírito. Por isso que ele é eterno, o espírito, por isso que ele quer novas experiências, por isso que ele tem essa capacidade de estar no mundo e no outro, tendo experiências de reencarnação, tendo experiências de aprendizado e tendo experiências no mundo espiritual, onde tem outro aprendizado, onde tudo continua até a capacidade de sermos espíritos evoluídos. Então continua agora no mundo espiritual a nossa evolução. Aquilo que era o fenômeno do aprendizado da alma, agora é o fenômeno do aprendizado da alma e do espírito em dois planos. Então não é por você ter um cérebro grande com um lóbulo frontal que você tem um espírito inteligente. É o contrário, não é a caixa que faz o conteúdo é que faz a caixa. Por exemplo, quando o princípio espiritual desenvolveu-se na flora, nas plantas, ou seja, seres vivos estáticos, ele deu um salto que viu que seria bom se movimentar. Então surgem os répteis, surgem os peixes. No momento que ele dá um salto, ele vê que viver fora da água também seria bom. Surgem os animais terrestres e por aí fora, e vão se desenvolvendo, e depois vão se desenvolvendo seres mais complexos, inteligentes, e o princípio espiritual vai adquirindo essa inteligência e vai formando os seres mais complexos, porque ele não cabe, o movimento não cabe nas plantas, a inteligência que ele vai adquirindo não cabe em cérebros pequenos, não cabe no cérebro de um peixe, de um réptil. Então ele necessita desse avanço da matéria para acompanhar, para caber dentro daquele corpo, daquela matéria. Então desenvolve-se, a matéria vai atrás do desenvolvimento da alma, do espírito, do princípio espiritual, acompanha. Quando a experiência de um primata é diferente da de um humano, ou seja, quando o princípio espiritual quis crescer mais, começou a ganhar consciência, o seu cérebro cresceu, porque ele tinha necessidade, o espírito tem necessidade de um cérebro maior, com lóbulo frontal, que consiga pensar no futuro, que consiga dizer eu penso, logo existo. Então a matéria é que foi seguindo o espírito e não o contrário. Você não tem um espírito inteligente porque você tem uma cabeça grande, um cérebro grande, você tem um cérebro complexo, com muitos neurônios, porque é a necessidade do seu espírito que aprendeu, desenvolveu-se. Então é esse desenvolvimento espiritual que faz o desenvolvimento na matéria para poder encaixar, poder caber. É natural que o nosso cérebro, que os humanoides, vamos ter mais evoluções. Por quê? Por causa da evolução do espírito. Isso é o princípio da reencarnação, é o princípio das experiências, aquilo que o espírito vai aprender lá, o desenvolvimento, o caminhar do espírito, a evolução, cada vez vai necessitar de ferramentas dos homens, como seres encarnados, a nossa carne, o nosso cérebro, desenvolva para acompanhar esse desenvolvimento nosso do espírito, esse crescimento, essas novas ideias, esses novos sentimentos, essas novas capacidades. Espero que eu tenha sido claro nesse sentido. E o auge da evolução não é aqui na Terra, o auge da evolução é do princípio espiritual, que agora é o auge da evolução do espírito, que é ser
um espírito evoluído, um espírito de luz, ou seja, o espírito é que vai a caminho de estar mais perto de Deus. Estamos muito longe ainda. Por isso, quando você se interroga, pergunta a alguém o que é Deus, nós, como seres vivos, nós, como seres espirituais, não podemos definir Deus, não temos ainda esse crescimento e essa capacidade. Estamos caminhando para lá com ferramentas, com aprendizados espirituais e reencarnatórios, no espírito e na matéria. Então nós temos uma teoria da formação da vida? Temos. Essa formação da vida vai contra as descobertas científicas, os fósseis, o Big Bang? Não. Mas ela não inclui Deus, não inclui espiritualidade? Inclui. Portanto, na minha opinião, não sei se é a sua, é uma teoria dessa da evolução do espírito, é a teoria que se encaixa na minha capacidade de pensar, na minha capacidade de raciocinar, que eu não sou um fruto de uma sorte, de um acaso, de coisas que aconteceram sem nenhum propósito. Eu sou fruto de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma evolução do espírito, que estamos numa fase talvez bastante atrasada, talvez. Não sei quanto tempo falta. Acredito que falta muito, mas o que me faz feliz é que eu faço o propósito de Deus, eu faço o propósito da espiritualidade e que eu estou, de alguma maneira, evoluindo, crescendo, sempre crescendo. E outra coisa que me faz feliz, durante as reencarnações, durante o meu aprendizado aqui e no plano espiritual, eu tenho chance, eu tenho várias possibilidades de alcançar essa evolução, esse crescimento. Eu tenho a oportunidade de me corrigir, eu tenho a oportunidade de cada reencarnação estar mais próximo de Deus. E você também. Espero que foi bastante curto, para não ficar demasiadamente longo, há muita coisa ainda que obviamente se pode dizer sobre isso, mas a grosso modo é essa a minha definição de evolução, de evolucionismo, mas ao mesmo tempo de um evolucionismo da matéria, mas que segue atrás da evolução do espírito, sai atrás desse plano, dessa inteligência de Deus e da espiritualidade maior, ok? E para a próxima aula vamos falar sobre energia, um conceito que você tem que considerar que tudo é energia. Mas isso fica para a nossa próxima aula. Não se esqueçam, depois vamos tirar dúvidas em lives no Instagram. Então, bora lá me seguir no Instagram para a gente também tirar dúvidas de vocês, esclarecer, estarmos conversando, interagindo uns com os outros aqui nesse curso que nos leva aqui ao nosso crescimento e ao nosso aprendizado sobre alguns conceitos. Um grande beijo no coração e até a próxima.